E aí, pessoal, tudo bom? A gente estava fazendo uma projeção utilizando os dados da Organização Mundial da Saúde desde o dia 26 de fevereiro até o dia 9 de abril, tá? E vamos rápido aqui, né? Porque eu não quero enrolar, não. Basicamente, a gente fizemos uma projeção desde o primeiro caso, dia 26 de fevereiro, no Brasil, tá? E uma outra projeção baseada no centésimo caso, porque aí a gente já tem uma noção melhor de infecção no Brasil, tá? Então são duas projeções diferentes. O centésimo caso aconteceu dia 14 de março, ok? Na primeira projeção, aqui em verde, tá? Nesse verde contínuo aqui, são os dados que a gente coletou na Organização Mundial da Saúde, desde o primeiro caso do Brasil até o dia 9 de abril, né? Que esse caso aqui, né? Essa data aqui. E em pontilhado tá a projeção, tá? Seguindo o modelo aqui que a gente testou, foi o melhor modelinho que deu certo. E o segundo caso, baseado no centésimo caso, né? A gente fez a projeção aqui com os dias passando e dá para perceber que mais ou menos aí 26, 27 dias depois do primeiro caso já tem uma montanha bem mais íngreme aqui nesse gráfico, né? No primeiro modelo, qual foi a nossa projeção? O número de casos no Brasil, utilizando como base 60 dias após o primeiro caso, 90 dias após o primeiro caso e 120 dias após o primeiro caso. Então, se a gente seguir esse modelo, tá, que foi o melhor modelo que a gente conseguiu nos testes que a gente fez, no dia 26 de abril o Brasil vai ter 53 mil casos, tá? No dia 26 de maio a gente vai ter 234 mil casos, quase 235 mil. E em 25 de junho, 630 mil casos. Lógico, se a gente levar em consideração de que essa linha não vai achatar, tá? Que a gente não vai conseguir controlar o coronavírus da maneira que a gente acha que a gente consegue, né? Usando medidas como ficar em casa e assim por diante. E também considerando que a gente não vai encontrar nesse período nenhuma vacina ou outro método de prevenção. Nesse segundo cenário aqui, a situação é um pouco pior, tá? Porque a partir do centésimo caso, a gente já tem uma quantidade maior de pessoas e o volume de dados que a gente tem em um período menor de tempo, tá? Então, quer dizer, o vírus já está se alastrando nesse segundo cenário. No primeiro cenário, ele demora a começar a engrenar. Nesse segundo, não, ele já está engrenando. Então, no segundo caso, em 60 dias, que cairia ali no dia 13 de maio, a gente teria 170 mil infectados. Dia 12 de junho, 90 dias depois do centésimo caso, a gente teria quase 600 mil casos, né? E no dia 12 de julho, a gente teria 1 milhão e 400 mil casos, né, de pessoas infectadas. Também levando em consideração de que a quarentena não funcionou da maneira que deveria funcionar, que a gente não encontrou outro método de prevenção, tá? Por que isso é alarmante? Por que é um pouco preocupante, tá? Eu acho alarmante, mas se você não acha alarmante, você vai no mínimo achar preocupante. Se a gente seguir a taxa de letalidade de 4%, que seria uma taxa de letalidade aí média, o Brasil está maior do que isso, tá? Fora que a gente tem muitos casos que a gente não tem notificação. Então a gente teria dia 26 de abril 2 mil mortes, segundo o primeiro cenário. No segundo cenário, a gente teria dia 13 de maio 6 mil mortos. A gente teria dia 26 de maio 9 mil mortos no primeiro cenário. No segundo cenário, 23 mil mortos no dia 12 de junho. Eu estou tentando seguir uma ordem cronológica aqui, né? Claro que não estou seguindo a ordem dos cenários. No dia 25 de junho, no primeiro cenário, que é o primeiro modelo, que é o mais tranquilo, né? 25 mil mortos. E dia 12 de julho, no segundo cenário, a gente teria 55 mil mortos, tá? Isso seguindo a taxa de letalidade de 4%. Não são números muito agradáveis, tá? Não são números muito legais, mas essa não é a parte pior. A parte pior que a gente tem debatido e que os jornais têm falado é que se mais ou menos 10% das pessoas infectadas piorarem seus quadros e precisarem de respiradores, de UTI e assim por diante, no Brasil a gente tem uma projeção de 62 mil respiradores, juntando o SUS mais hospitais privados. E aí o que eu estava imaginando, né?
10% de 620 mil pessoas dá mais ou menos 62 mil pessoas, né, que é o número de respiradores que a gente tem. Então, a quarentena, a gente vai saber se ela surtiu efeito se a gente tiver um número menor de pessoas infectadas, que precisam de respiradores, no dia 25 de junho. Então, é uma data, eu chamei aqui de data-chave, é uma data para a gente pensar e tentar reduzir os nossos números até essa data, reduzir drasticamente, porque a partir desse período aqui não terá mais respiradores, tá? E essa nem é a pior situação, porque a gente acredita que todo mundo que precisa de um respirador vai ter ele ao lado. E, na verdade, no Brasil, a distribuição de respiradores não é igualitária. Então, num lugar às vezes tem muito, no outro lugar tem pouco e na maioria tem nenhum. Então é algo a se pensar, tá? Tentar reduzir aí os casos de transmissão até dia 25 de junho. No segundo cenário, que ele é um pouco mais impactante, a gente deveria tentar reduzir o número de casos até dia 14 de junho, tá? Que seria a data-chave onde a gente bateria os 62 mil respiradores já ocupados. Imaginando que todos seriam para o coronavírus, e não é verdade, tá? Infelizmente não é verdade. Tem vários e vários milhares de respiradores que vão estar aí alocados para outras doenças, não o coronavírus, tá bom? Então, assim, são cenários baseados em projeções que a gente fez, tá? Basta você entrar aí na Organização Mundial da Saúde, lá tem esses dados. A gente fez só para o Brasil, mas eu também brinquei aí com os dados dos Estados Unidos, eles estão lascados, para não falar outra palavra, tá? A projeção deles é ainda pior do que a nossa, pelo menos pelos próximos 60 dias. Depois a nossa projeção já começa a ficar pior que a deles. Bom, vamos considerar algumas coisas, né? Se no Brasil a gente tem cerca de 62 mil respiradores, eles não são igualmente distribuídos. Tem outras doenças além do Covid que precisam de respiradores, UTI e assim por diante. Fora que o número de leitos de UTI no Brasil é ainda mais restrito, tá? Então a situação é ainda pior. Eu não quis fazer essas projeções todas porque o vídeo ia ficar longo, né? E enfadonho não é minha intenção. Então, considerando essas situações, vamos fazer uma projeção para o Brasil, tá? A gente tem cerca de 200 milhões de pessoas, 85% se contrair a doença vão ficar tranquilos, 15% se contrair a doença podem ter agravamentos, tá? Usando uma letalidade de 4%, 96% das pessoas vão sobreviver, pode ter sequelas ou não, 4% de óbitos. Claro, né? Se todas as pessoas do Brasil forem infectadas e a gente está tentando seguir uma série de protocolos para que isso não aconteça, ou se acontecer, aconteça a longo prazo, tá? Mas seria 1.200.000 mortes, tá? Uma projeção bem... Se você não acha isso grave, eu não sei o que você acha. Obviamente, se todo mundo contrair essa doença, se não houver melhoria de tratamento e não houver vacina. Então a gente pede, né, a gente torce para que as pessoas que trabalham aí no meio da saúde, os cientistas, os pesquisadores, possam melhorar essa situação e eu acredito que eles vão melhorar, tá? E o que a gente pode fazer? Entre outras medidas, a medida que o pessoal mais está pedindo e é a medida que eu tenho acreditado, olhando notícias e vendo dados, tá? Eu sou pesquisador, então eu gosto de dados, eu gosto de olhar planilhas. Fique em casa, é a melhor coisa que você pode fazer. Evite contato se tiver que sair, tá? Então essa é a nossa mensagem. Abraço, tudo de bom.